Muitas pessoas têm vontade de fazer a transição de carreira. E aí ficam pensando assim, mas eu já tenho minha formação acadêmica. Me dediquei tantos anos de estudos nessa profissão. E aí tem muito receio e medo. Imagine você continuar nessa mesma profissão por mais 10, 15, 20, 30 anos e não encontrar o seu propósito, a sua felicidade. Vou falar um pouquinho de como aconteceu comigo. Trabalhei 17 anos numa empresa multinacional e 13 anos eu fiquei no financeiro. E aí, eu gostava das atividades no dia a dia, da interação com as pessoas, financeiro, raciocínio lógico, tudo mais. Isso me fez muito bem. Hoje em dia, ter o conhecimento financeiro me auxilia muito. Mas no dia a dia eu não encontrava felicidade naquilo que eu estava realizando. Aí eu pensava, como seria se eu mudasse? Como seria se eu fosse para outra área? Como seria? E há alguns anos eu fiquei pensando no como seria. Imagine assim, eu já tinha trabalhado, depositado, né, meu tempo no financeiro durante 13 anos. Eu já estava numa posição regional, responsável por várias pessoas. E a mudança de carreira, quando eu decidi para o RH, eu teria que abrir mão. Abrir mão de uma posição regional, ir para uma unidade local, eu teria que abrir mão de ter uma quantidade enorme de funcionários para ter lá. Na época, não sei se eram 4 ou 5 funcionários apenas. Então, a quantidade de itens que eu tinha que abrir mão era muito grande. Mas o que mais pesava e a formação? Eu não era psicóloga, imagine. Quando eu decidi mudar para o RH, a maioria das pessoas do RH, uma boa parte, tem formação em psicologia ou algo parecido. Eu não tinha. E aí eu pensava, nossa, vai ser muito difícil. Só que eu resolvi me manifestar, começar a minha transição de carreira, porque aonde eu estava muito mais difícil. Imagine assim, você acordar e ficar pensando, nossa, eu tenho que trabalhar hoje. Eu não acredito que de novo eu vou ter que ir lá. Época de orçamento, Jesus amado. Eu pensava assim, de novo eu vou ter que ficar o dia todo nisso, ficar até tarde fazendo orçamento, alinhamento com as áreas. Hoje em dia dou graças a Deus porque consigo fazer essa atividade no meu trabalho muito bem. Mas naquela época tudo isso era um martírio. As atividades do dia a dia começaram a ser um martírio. E aí eu chegava no trabalho já com vontade de ir embora. Imagine, você chega no trabalho lá 8 ou 9 horas, já com vontade, esperando a hora de ir embora. Ninguém merece isso. Então, quando eu decidi realmente começar a estudar, investir na minha carreira para mudar de área, eu tive que ter uma dedicação extra para ter o conhecimento necessário para sequer pensar em ser aceita lá na outra área. Então imagine assim, você está numa área hoje e já sabe qual a área que você quer ir. O próximo passo é quais as habilidades necessárias ou quais os pré-requisitos para ir para essa área. No meu caso, eu não era psicóloga, não tinha nenhuma formação nem experiência de RH. Eu comecei a fazer um MBA em gestão de pessoas pela FGV, que também, no MBA em gestão de pessoas, também tem a parte, né, financeira, de orçamento e tudo mais, porque isso também tem no RH. Mas aí, pela minha surpresa, eu falei assim, nossa, vou ter que estudar, fazer trabalho, me dedicar toda sexta-feira à noite, sábado, o dia todo, durante meses e meses. Só que quando eu comecei a fazer, eu lembro muito bem. Teve uma matéria que era sobre treinamento, né? Técnicas de treinamento. Técnicas criativas de treinamento, se eu não me engano. E eu comecei a aplicar aquilo com a minha equipe do financeiro. Nem lembro, tinha muitas pessoas, não sei se 25 pessoas abaixo de mim, eram muitas pessoas. E na época eu comecei a aplicar o que eu aprendia
lá no MBA de gestão de pessoas, e aquilo me dava uma satisfação tão grande que eu não via o horário passar durante as aulas. E aí eu ficava anotando, tinha a possibilidade de ir lá no dia a dia como gestora do financeiro, aplicar, e eu não via a hora no dia a dia, aqueles dias que eu queria, né, que passassem rápido. Aí eu pensava, nossa, vou agilizar as coisas aqui, vou organizar com a equipe, vamos separar um momento para treinamento, para fazer alguma ação de engajamento, e aquilo ali foi me dando uma alegria e felicidade de estar ali no dia a dia também. Por quê? Porque eu estava estudando e envolvida já com coisas da carreira que eu queria. Então, assim, não pense que vai ser um martírio muito difícil se você começar ou tiver, né, obrigatoriamente precisar de algum certificado para fazer a tua mudança de carreira. Eu tenho uma pessoa que eu faço mentoria, que ela é professora de inglês e ela está estudando para medicina. Imagine assim, no dia a dia não tem muito a ver. Eu dou aula de inglês e estou estudando para ser médica, não tem matéria que choca, não tem como testar. Só que quando você está fazendo alguma coisa para realizar teu sonho, os outros parecem assim ser itens menores, né? Não vai fazer tanta diferença no teu dia a dia se você ficar mais 2, 3, 4 horas estudando, porque quando a gente está envolvida na nossa realização de sonho, cada item pequenininho que a gente faz é uma conquista muito grande. Eu lembro que cada módulo que eu finalizava, fazia a prova, pegava a nota, eu pensava, nossa, tô mais perto ainda de poder mudar de carreira sem ter nenhuma restrição, porque um dos pré-requisitos, como eu não tinha formação nem experiência na área, eu precisaria desse certificado para ter ali um chequezinho para poder fazer a mudança de acordo com o que eu tinha decidido que era a minha primeira mudança de carreira. Eu fiz na mesma empresa. Depois que eu manifestei que eu já tinha o chequezinho desse MBA, eu ainda demorei 2 anos para conseguir uma posição, lembra? Estava numa posição mais alta para conseguir uma posição menor. Então não foi uma coisa rápida, né? Do dia para o outro, decidi mudar, falei para o meu gestor, deu tudo certo e apareceu a vaga. Não, fiz entrevista também, não passei, lembro muito bem desse dia. Nossa, como eu chorei nessa primeira entrevista para virar gerente de RH. Parece que o sonho nunca vai se realizar. E aí eu pensava, nossa, me dediquei tanto fazendo esse MBA, estudando, fazendo trabalho de conclusão, testando, né, com a minha equipe aquilo que eu estava aprendendo. E na realidade, aquilo ali era mais um chequezinho que eu precisava ir atrás. O que eu identifiquei nessa entrevista na época? Que eu não tinha muito conhecimento do que era feito dentro do RH. O meu conhecimento era como gestora, mas faltava conhecimento lá da área. Eu tinha pessoas da área que eu já podia ter procurado, saber no detalhe como funcionava o RH, o que era bom, o que não era. Não tinha feito esse dever de casa. Hoje eu vejo como minha total responsabilidade, mas na época, nossa, fiquei muito mal. O que vinha na minha cabeça não vai dar certo, isso não é pra mim, vou continuar no financeiro aqui. E por isso que hoje eu sou uma pessoa que ajudo outras pessoas insatisfeitas com o seu trabalho a conquistarem a carreira dos seus sonhos, porque eu consegui. E eu acredito que todo mundo deve trabalhar com aquilo que te satisfaz e com aquilo que você é feliz, porque é esse motivo que a gente tá aqui nesse mundão de Deus, né? Então pense assim, não faça do teu diploma uma prisão. No andar natural, se a gente morrer lá com 80 anos de idade, dá pra gente fazer quantas faculdades hoje em dia, se for faculdade, né? Porque hoje em dia a gente nem precisa, muitas, dependendo do que você for fazer, não precisa de uma nova faculdade. Claro, quero ser advogado, quero ser médico, realmente precisa
do certificado, da formação. Não dá para você atuar nessa carreira sem ter feito a graduação. Agora, tem outras mudanças que dá muito bem para fazer. Por exemplo, hoje se você vai trabalhar no digital, comércio, vender, comprar qualquer produto ou serviço, você muitas vezes não precisa de uma certificação. Claro, para fazer alguma movimentação financeira, dependendo M&A, tem algumas regras, precisa ter algumas certificações, ok, mas não são todas as carreiras que é necessário um certificado ou algo do tipo. Então, assim, não coloque a sua formação acadêmica como um item que vai te atrapalhar e que não vai deixar você realizar teu sonho. Porque você pode realizar o teu sonho. Talvez o tempo não seja com aquela velocidade que você gostaria, mas que dá para acontecer, dá. No meu caso, eu tive que fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas para mostrar um pouco de conhecimento e também me aprofundar na área, para saber o básico, para ter aquele chequezinho e poder mudar, para alguém poder arriscar, porque assim, a gente está se arriscando mudando de carreira, só que as pessoas que vão dar o cheque e o ok também estão se arriscando, e muitas vezes a gente não vê isso.